Oi, eu sou o Nicolas e eu vou te falar um pouco agora sobre a mitologia romana. A mitologia romana é o estudo das lendas de Roma antigas que são usadas para explicar a formação do mundo, os sentimentos e tudo de uma forma pagã. O paganismo, como ele não tinha uma salvação final, como no cristianismo tem, por exemplo, eles faziam festas, que essas festas eram religiosas, e os feriados romanos, porque como não tinha essa tal salvação final, eles faziam festas para tranquilizar essa inquietação sobre o futuro. E no paganismo, os romanos faziam acordo com os deuses. Essa religião era uma religião à la carte e eles procuravam os deuses que faziam bem para eles. Alguns deuses da mitologia romana foram colocados na mitologia porque quanto mais os romanos iam conquistando os territórios, eles pegavam a cultura do território que estava sendo conquistado e agregavam com as suas. Foi nisso que ocorreu quando eles conquistaram a Grécia. Acabaram ocorrendo essa agregação de cultura. Veio daí a denominação mitologia grego-romana e também os deuses gregos correlatos. Mas isso não aconteceu só com a Grécia, também aconteceu com egípcios, fenícios e frígios. A mitologia romana tinha muitos rituais, escolas de sacerdócio e grupos relacionados a deuses. Primeiro eu vou começar pelo Mercúrio, o primeiro planeta do sistema solar. O Mercúrio, ele é o deus mensageiro do comércio, das estradas, e ele é ágil e também habilidoso. A Vênus, o planeta Vênus, mas é a deusa Vênus, ela era a deusa do amor e da beleza. Ela era esposa do Vulcano, que é outro deus que mais pra frente eu vou falar. Mas só que ela teve muitos amantes e uma dessas suas relações adultérias foram com Marte, que é outro deus. E eles acabaram com um filho, que é o Cupido. A Vênus, ela frequentava muitas festas de prazer e divertimento. E também sempre estava acompanhada com as três graças. E Marte, que foi o companheiro da Vênus, ele também era o pai de Rômulo e do Remo, os gêmeos que foram abandonados no cesto do rio Tigre, e ambos foram amamentados por uma loba. Mais tarde foram achados por um pastor, e depois Rômulo ia se tornar o fundador da cidade de Roma. E Marte, ele é o deus das colheitas e da guerra. Ele representa a impulsividade e responsável por atitudes sem reflexões. O Júpiter era o pai dos deuses, da chuva e do raio. Ele era filho de Saturno e derrotou seu pai numa batalha para acabar com a tirania do seu pai e tomou o trono dele. Em Roma, ele foi considerado o grande guardião do país, representando tanto a virtude da justiça, mas também da honra. O Saturno era o filho do céu, Urano, e da terra, Gaia, e pai de Júpiter, deus do tempo. As sementeiras, ele pertencem à linhagem de titãs. Urano personifica o céu, foi gerado por Gaia e com ela teve filhos e é o pai de Saturno. Plutão é o deus do submundo e dos infernos. Ele recebeu essa denominação porque o planeta Plutão está numa parte distante do Sol, escura e fria, e seguindo esse mesmo raciocínio, as suas luas também receberam denominações do submundo. Cerberus, que é uma das luas, ele é um tigre de 3 cabeças que aguarda a porta do inferno e não deixa nenhum morto fugir. O Caronte, outra lua, ele é filho de Nix, também é um barqueiro do submundo e é quem carrega sobre o rio Stygia. Nix é a personificação da noite e filha do caos. Stygia é o rio que separa o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Hydra, aquele monstro que apareceu no Percy Jackson, que tem várias cabeças e quando você corta uma, muitas outras nascem no lugar. E agora o deus Netuno, ele é o deus dos mares e também das tempestades. Ele era visto como traiçoeiro porque o homem nunca pode confiar nos caprichos do mar. Um especialista, Félix, ele afirma que talvez exista a possibilidade de que o Netuno fosse, na sua origem, uma divindade a qual os romanos se dirigiam para pedir chuvas nos períodos de estiagem. Netuno viu Anfitrite, que era sua esposa, uma ninfa das águas, dançando na ilha de Naxos. Ele ficou encantado e se apaixonou e logo pediu ela em casamento, só que ela negou. E nisso ele mandou um golfinho ir atrás dela. E nisso o golfinho conseguiu convencer ela a se casar com ele. E como agradecimento,
O Netuno, ele transformou um golfinho em um imortal e deu ele num lugar de honra nos céus, a constelação Golfinho, ou também chamada de constelação Delfim. Agora, o deus Apolo, ele é o deus da música, da poesia e da adivinhação. Segundo o Tito Livio, que é um historiador, o motivo do seu primeiro templo ter sido construído foi uma promessa feita ao deus estrangeiro durante uma grave epidemia que ocorreu alguns anos atrás. O Paco era o deus das festas, dos vinhos, dos excessos e dos vícios e delírios místicos. Nas bacanais, que era uma festa religiosa dedicada ao deus, se louvava ele através de excessos carnais, da embriaguez e da liberalização dos costumes. Gênio era um deus com 2 rostos, cuidava da porta dos céus. Um rosto dele era virado para o passado e um para o futuro. Foi quem ensinou aos itálicos que iam ser os futuros romanos a usarem embarcações e dinheiro. Protegeu o Capitólio da invasão dos sabinos. O Templo de Jano fica no Fórum Romano e as portas ficam fechadas em tempos de paz e abertas em tempos de guerras. O Juno era a deusa dos deuses, protetora dos casamentos e dos filhos. Ela era invocada por aquelas que não conseguiam engravidar. O Cupido, o filho da Vênus e do Marte, ele era o deus do amor e da paixão. Quando ele nasceu, o Júpiter já sabia das perturbações que ele ia causar. Então, com isso, ele tentou fazer com que a Vênus se desfazesse dele. Mas a Vênus, para proteção dele, escondeu ele num bosque. O Cupido se alimentou com leite de animais. E o Cupido tem uma flecha, e os ferimentos provocados pelas setas que o Cupido atirava despertavam amor e paixão nas pessoas que eram atingidas. O Fauno era o deus da fertilidade, dos campos e também dos animais. A Minerva, ela é a junção de Atena e também uma outra divindade etrusca. Ela é a deusa das artes e da sabedoria, também considerada uma divindade guerreira sempre pronta para defender o estado contra os inimigos que vinham de fora. Além dos deuses, eles também adoravam outras criaturas, também como as ninfas. Elas eram divindades femininas da natureza. As ninfas eram belas moças seminuas habitantes dos lagos, bosques, florestas e montanhas. Depois da calamidade causada especialmente pelas guerras, uma maior parte da sociedade romana adquiriu uma atitude cética em relação aos deuses, porque eles não protegeram eles, apesar de todos os rituais que foram oferecidos. Séculos antes de Cristo, a crença nos deuses foi dando espaços a religiões orientais com feitios mitológicos. Depois de alguns séculos, o cristianismo tornou-se a religião do povo, sendo reconhecido apenas em 313 d.C. E aqui tá alguns deuses: o Mercúrio, a Vênus, o Marte, o Júpiter e o Saturno, o Plutão, o Baco, a Minerva, o Apolo e o Cupido.